Aos Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como batizados, assumimos o compromisso com a vida nova, trazida por Cristo ressuscitado. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos, que revela o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo, e assim possamos ser em nossa fraqueza instrumento do vosso poder, por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagração à Santíssima Virgem Maria. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Pedido da Santíssima Virgem Maria, rezai o rosário todos os dias. Que a ressurreição do Senhor afugente da minha vida o medo e as trevas. Ó Deus da vida, que ressuscitou seu Filho, ressuscita-me a cada dia para uma vida nova. Oração diante da cruz. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. João 1, 2, 5. Oração antes de ler a Bíblia. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 5 de março de 2021. Liturgia da Palavra. Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se o fundamento do novo povo de Deus, os cristãos. A leitura, livro do Gênesis, capítulo 37, versículos 3 a 4, e 12 a 13, e 17 a 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna, depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que eles servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto
e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Deus o mundo tanto amou que ele deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crê encontre vida eterna. João 3,16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe do sacerdote e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Reflexões sobre o Evangelho do dia 5 de março de 2021. Dirigida aos chefes do sacerdote e aos anciãos do templo, a parábola retrata uma realidade conhecida do povo da Galileia. Fazendeiros arrendam suas terras e vivem na capital ou viajam. Muitos poderosos se apossavam da vinha de seu legítimo dono, fazendo uso da violência. A partir dessa realidade, Jesus conta essa parábola, tentando sintetizar a história da salvação. Perseguição aos profetas enviados de Deus e ao próprio Filho, Jesus. Deus muito amou seu povo, simbolizado na vinha, mas este nem sempre correspondeu. Ao enviar seu filho, pedra angular da comunidade, as autoridades religiosas e políticas o mataram. Jesus confiou o seu projeto aos discípulos e discípulas, os agricultores, para que cuidem dele com muito carinho e o façam crescer, para que assim o dono, Deus, possa colher os frutos. Encerraremos essa transmissão com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã. Fiquem em paz e que Deus os acompanhe sempre. Amém.